Olá, irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós estamos falando aqui da Europa, de Portugal, da cidade de Lisboa, e o nosso programa é as festas de Israel. Ao meu lado está o pastor Ricardo Azevedo, que tem caminhado conosco nessa jornada. Pastor Ricardo, a paz do Senhor. Pastor Gerson, a paz do Senhor, juntos novamente, aqui esse assunto tão importante, tão maravilhoso. É verdade, pastor Ricardo. Queridos telespectadores e ouvintes, hoje nós vamos falar detalhadamente da Páscoa, que está em Êxodo capítulo 12. Mas nós vamos voltar um pouquinho, falar um pouquinho da nona praga e da 10ª praga. A nona praga, a praga das trevas. E a 10ª praga, a praga da morte dos primogênitos. Então, eu queria começar a ler em Êxodo capítulo 12, versículo 3, que diz o seguinte: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Então, pastor Ricardo, nós observamos que nos programas anteriores nós chegamos a falar sobre a Páscoa. Falamos de forma sucinta. Exatamente. Demos um passeio, por aquele texto glorioso que nós vamos explorar um pouco melhor hoje, falando da parte histórica e abordando principalmente a parte profética. Verdade. E nós sabemos que a Páscoa é uma das festas mais importantes do calendário judaico e para Israel, mas tem um significado profético maravilhoso para a igreja. Então nós vemos, meus irmãos, eu quero começar a falar sobre as duas últimas pragas e eu vou começar a ler o texto em Êxodo, capítulo 10, está nessa mesma página, pastor Ricardo. Já está aqui. Capítulo 10, verso 21, o pastor pode ler para nós? Claro. O 21 até o 23. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre toda a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Que maravilha. Maravilha. Ao mesmo tempo que é uma coisa terrível para o Egito, o pastor imagina, os nossos queridos telespectadores e ouvintes, imaginem que 3 dias com trevas espessas, uma coisa terrível. Então não foi uma simples escuridão. De maneira alguma, tinha um significado, aliás, tem um significado profético maravilhoso. Muito grande. Então a gente vê que naquele momento da noite eram trevas terríveis para o povo do Egito. No entanto, para o povo de Israel, havia luz nas suas habitações. Qual seria, pastor Ricardo, a aplicação profética para nós como igreja hoje? O que nós não podemos perder de vista, pastor Gerson, é o tempo dessas trevas, 3 dias, trevas espessas. Sim. Para o Egito. Não se podia ver um ao outro. Sim. Profeticamente, nós estamos vivendo isso, o mundo está vivendo isso, o mundo religioso, principalmente. Sem governo, sem discernimento. Mas por que 3 dias? Porque para esse mundo religioso, a morte de Jesus ficou ali apenas na morte. E enquanto para Israel, para o povo de Israel, havia abundante luz dentro das casas. Exato. Porque profeticamente, enquanto o mundo religioso só comemora a morte de Jesus com as festas, não temos Jesus histórico. Exatamente. Não estamos aqui entrando no mérito, cada um comemora como quer, mas nós precisamos falar para o nosso povo o significado profético. Mas para Israel, Israel estava lá cheio de luz, comemorando o que? A ressurreição. Então, a vida, exatamente, pastor Gerson. O que o pastor Ricardo fala dos 3 dias, meus irmãos, é que 3 dias na palavra sempre aponta para morte e para a ressurreição do Senhor Jesus. Exatamente. Ao 3º dia, o nosso Senhor ressuscitou e está vivo. Exatamente. Então, essa praga, ela é um prenúncio daquilo que aconteceria na 10ª praga.
É verdade. E aí a gente pode ler a 10ª praga. Vamos ver, aqui está em Êxodo, no capítulo 11, dos versos 4 a 6. Podemos ler? Por favor. Vamos lá, então. Verso 4 ao 6, capítulo 11 de Êxodo, versos 4, 5 e 6. Diz assim: Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito: À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até ao primogênito da serva que está detrás da mor, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. É uma coisa terrível para o povo do Egito, mas para o povo de Israel, que estava em obediência a uma revelação de Deus, foi um livramento. É verdade. Porque, pode falar. E também o período da noite em que aconteceu isso, né? Sim. A palavra aqui diz que à meia-noite, né, eu sairei pelo meio do Egito. Então, é um tempo profético para nós, né? Muito bom. Pode abordar esse detalhe. Nós estávamos até conversando um pouquinho antes sobre esse aspecto da meia-noite, né? A meia-noite refere-se a um momento profético para nós, como igreja. Exato. E falando em tempo, a meia-noite é a parte mais escura, né? Essas trevas espessas, né? Que o mundo vive, o mundo religioso está vivendo. E a meia-noite, se nós fizermos um paralelo... Paralelo, né? Com a parábola das 10 virgens, o que aconteceu à meia-noite? Pode abordar um pouquinho mais sobre isso. À meia-noite ouviu-se um grito, né? Eis aí o esposo sair ao encontro. Então, para nós, é o limiar, é o fim de uma história profética da igreja e o começo de um novo dia, né, para a igreja, que vai ser arrebatada. Enquanto o mundo continua nas trevas, a igreja estará nas bodas do Cordeiro. Não podemos esquecer que o povo de Israel estava exatamente nesse limiar da partida. Da partida, né? Muito bem lembrado. Páscoa significa passagem, né? Pesach no hebraico significa passagem. Então o povo estava nesse momento aguardando a ordem de Deus para poder sair. Da mesma forma a igreja, o mundo está em trevas. Exatamente. E a igreja está vigilante nessa hora, enquanto há sinais que se transformarão em juízos depois que a igreja for arrebatada. O tempo profético ele é sempre presente, né? Porque o histórico aconteceu há alguns 1000 anos, né? Mais de 3000 anos atrás. Sim. Mas o profético é como se nós estamos vivendo a mesma coisa. É o Kairos, né? É o tempo de Deus. O profético, a igreja vive perto da meia-noite, perto de um grito, perto de uma saída, Sim. de uma passagem, né? De um tempo histórico e profético da igreja para um novo tempo. Então vivemos isso tão perto, né? E uma história, forma um paralelo extraordinário. Vívida, né? E um detalhe que me chama a atenção, pastor Ricardo, é a obediência do povo. Embora a Bíblia diz que era um povo de dura cerviz, mas a obediência deles à revelação naquele momento da partida, né? Que antecedia a partida. Nós, como igreja do Senhor, não podemos deixar de ouvir a voz do Espírito. O Espírito Santo tem falado à sua igreja, viu, meus irmãos? Isso tem sido uma mensagem falada, repetida várias vezes, e nós não podemos nos olvidar dessas coisas. A voz do Espírito está sendo dita diariamente aos servos de Deus. E nós, nesse momento profético de trevas, nesse momento profético dos sinais que estão aí, não podemos deixar de ouvir e de obedecer à voz do Espírito, pastor. É verdade, inclusive o lema, se for fazer uma lembrança aqui, o lema do ano passado é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Exatamente. Um tempo perto da meia-noite. É um paralelo profético extraordinário. Esse texto glorioso, né, de Êxodo 12 até Êxodo 10, 11, nos faz reportar muito ao tempo da igreja, né? Esse período que nós estamos vivendo, que antecede o momento do arrebatamento, que é aquilo que nós mais aguardamos. Você me permite voltar um pouquinho aqui na Sim, história? claro.
as trevas espessas, a palavra diz que o egípcio não via um ou outro. Sim. Mas dentro das casas dos israelitas havia luz. A igreja ela está enxergando o que está acontecendo, né, trazendo para o lado profético. Certo. Histórico, havia luz lá dentro das casas, um estava vendo o outro, mas profeticamente, isso para nós, a igreja, ela tem conhecimento do tempo profético que ela está vivendo, os acontecimentos ao redor dela, e ela está ali aguardando a ordem, né, que é o toque da trombeta. Está dentro de casa, com luz, com revelação, aguardando na obediência à vontade do Senhor. Por outro lado, o Egito, né, que representa nesse texto o mundo religioso, eles não estão discernindo absolutamente nada do que está acontecendo. Para eles, são simplesmente fatos que estão aí na geofísica, na política, na sociedade, enfim. A igreja não. A igreja sabe que são sinais que apontam para Jesus retornar para buscar a sua igreja. Aleluia. É verdade, glória a Deus. Muito bem, pastor Ricardo, vamos continuar. Eu não sei como está o nosso tempo, mas vamos ver aí. É interessante o cuidado de Deus, pastor Ricardo, com as famílias. Eu queria ler o Êxodo 12, 3, que foi o texto que nós lemos, né? Mas falar a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa, um cordeiro para cada família. O que a gente pode abordar? Teve um programa passado que nós falamos rapidamente, mas o pastor Ricardo pode dar uma ênfase maior pelo cuidado de Deus para com as famílias, desde a época de um povo que era escravo, mas que estava saindo para formar uma nação. O que o pastor Ricardo pode falar para nós? Aqui está, profeticamente, o senhor está nos mostrando aqui, né, pastor Gerson e queridos irmãos que estão nos ouvindo, primeira preocupação realmente do senhor com as famílias, mas o determinante ali é um cordeiro, né? Isso. Um cordeiro, quer dizer, já profeticamente, mas se a minha família é grande, um cordeiro basta. Um cordeiro. Se a sua for pequena, se ajunta a outra, mas era um cordeiro, né? Bastava, um cordeiro bastava, né? E para a igreja, pastor? O cordeiro, Jesus diz assim, eu sou o caminho, quer dizer, o único caminho, um artigo muito bem definido, né? Ele é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, tudo por ele, né? É o único mediador. Mediador, muito bem lembrado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o único mediador entre Deus e o homem, né? Sim. Jesus Cristo, o homem. Então, essa expressão, um cordeiro, é maravilhoso, porque a família poderia ser grande. Não, vamos matar 2. Não, nada de 2. Um cordeiro está muito bem, está suficiente para todos, né? Isso significa que Jesus é suficiente para a nossa salvação. Com certeza. Existe um cordeiro, existe um projeto, um mediador, um só Deus, né? Uma só fé. Uma só fé, tudo um só Senhor. Tudo nele, né, pastor Jesus? Tudo nele. Tudo está nele, né? Louvado seja Deus. Maravilha, que bem. Pastor Ricardo, nós ainda temos um tempinho, vamos avançar um pouco? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o sangue aplicado nas ombreiras e na verga da porta. Vamos ler, se você puder ler para nós. Claro, pode falar. O Êxodo 12, verso 7. Verso 7, vamos lá. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. O 8 também? Quer que lê o 8? É o suficiente, o 7 é o suficiente. Tá bom. Então, veja, aí essa ordem de Deus significava muito para o povo de Israel. Primeiro porque eles estavam em obediência. Era uma ordem meio estranha. É verdade. Primeiro você sacrificar um cordeiro, que era aquele cordeirinho de 1 ano, sem defeito, criado praticamente ali dentro da casa. Eu me lembro que o pastor Gideuti, nosso saudoso companheiro, né, ele citava muito isso, que o cordeiro era um cordeirinho de 1 ano e a família tinha aquele cuidado, aquele carinho por ele, né? Exatamente. E de repente aquele cordeiro é sacrificado, o sangue colocado na porta. Os israelitas não sabiam corretamente o que significava aquilo. Estavam fazendo por obediência. Por obediência, mas aquilo significava simplesmente
o livramento de morte. É verdade. Então, para a igreja hoje, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é libertação para o nosso pecado. Ele nos leva a uma perfeita comunhão, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? É verdade. Temos comunhão uns com os outros pelo poder do sangue de Jesus, que representa a atuação do Espírito Santo em nós. Temos ousadia para entrar, né? Hebreus diz 10, né? Exatamente. Temos ousadia pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. Então, todas essas coisas nos apontam para um momento muito especial. Um detalhe também, pastor Gerson, que para Israel o sangue do Cordeiro foi derramado ali, foi passado nas vergas, nos umbrais. E para nós hoje, né, quando citamos aí todos os efeitos do sangue de Jesus, nós queremos lembrar que essa grande doutrina para nós, o sangue não é biológico, né? Absolutamente. Hoje para nós o sangue biológico foi derramado na cruz do Calvário, claro, né? E agora para nós o sangue de Jesus é o seu Espírito Santo. É isso mesmo, é o poder do Espírito Santo que atua, né? Só o Espírito Santo pode substituir a morte que o pecado gera pela vida abundante que há em Cristo. Exatamente. Isso foi, biblicamente, está baseado quando Jesus morre, mas ele ressuscita. E depois da sua ressurreição, ele envia o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo representa vida para a igreja. Assim como o sangue representa vida para o corpo, né? O Espírito Santo é que dá vida para o corpo de Cristo. Mas, pastor, nós já estamos avançados no nosso horário, e eu vou pedir para nós darmos uma paradinha e voltarmos no próximo programa para completarmos esse assunto da Páscoa, com certeza, que está avançando muito bem. É verdade. Né? Então, eu convido os irmãos e amigos a assistirem o próximo programa, quando nós vamos fechar esse assunto sobre a Páscoa. Tá bem? Então, a todos, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos.